Apocalipse capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, ou em espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, e o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando, ou com as asas abertas. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Um pouquinho longo, né? Mas eu vou explicar para você direitinho o que essa passagem nos ensina, o que essa passagem nos mostra. Eu te peço, por favor, não desvie a sua atenção, e mais ainda, não tire a atenção de ninguém nesse momento. A gente vê aqui, igreja, a visão que João, o apóstolo João, teve do trono de Deus. Ele, em espírito, não em carne, foi arrebatado, e em espírito ele pôde ver coisas no céu, revelações do próprio Senhor Jesus, das coisas que aconteceriam. Ele viu Jesus glorificado, ele teve essa visão no seu corpo celestial revestido de glória. Ele viu que o homem nenhum viu, e ele deixou essa revelação gravada ou grafada na Bíblia, em livros, escrita, para que nós possamos ter a compreensão das coisas que hão de acontecer. Amém? A palavra Apocalipse significa revelação. Não é nenhuma palavra assustadora que causa arrepio, embora isso aconteça em muita gente. Mas simplesmente quer dizer revelação, algo revelado e que foi deixado para nós, para que a gente pudesse estudar, aprender e conhecer a respeito das coisas que hão de acontecer. Mas eu quero que você preste atenção na visão que João teve.
quando ele olha e vê o trono de Deus. O livro do Apocalipse, igreja, assim como nessa passagem, é cheio de símbolos. Símbolos, símbolos, símbolos. Porque João, ele vai usar aquilo que ele conhece para poder aproximar, para poder dizer para nós como é aquilo que ele está vendo. Você vai ver muita coisa, aqui mesmo nós lemos, ele fala assim: era semelhante no aspecto, era como, tinha forma de, algo como, ou seja, ele busca figuras da sua época, figuras que ele conhecia, coisas e objetos que ele conhecia na realidade, para poder descrever o que ele estava vendo. Como assim mesmo? Veja comigo no versículo 3, ele está falando da glória de Deus. Diz assim: e esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto. Semelhante no aspecto, semelhante a quê? A pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto. Semelhante no aspecto a esmeralda. Olha para mim, por favor. Ele estava vendo muita luz, ele estava vendo muita glória, ele estava vendo algo resplandecente, mas tão resplandecente, que para ele explicar, como é que ele vai dizer isso? Que era tão luminoso, tão brilhante, tão resplandecente. Ele vai usar aquilo que ele conhecia, que o povo conhecia, para dizer o quão brilhante era, o quão esplendoroso era. Então ele vai usar as pedras preciosas. Está dando para entender, igreja? Então ele vai usar um objeto que as pessoas vão entender a linguagem. Ele vai falar de pedra preciosa. É como se eu estivesse contando uma história. Está aqui a pastora. Eu vi um negócio tão brilhante, tão brilhante, tão brilhante, que parecia uma joia, parecia um diamante. Era semelhante no aspecto a um diamante, era parecido com um diamante, era algo como um diamante, porque ela sabe o que é diamante, eu sei o que é diamante, e diga glória a Deus. Então ele usa os símbolos, ele usa as imagens, ele usa as figuras para traduzir aquilo que ele está vendo. Ficou claro isso para você? Então quando ele fala que ele vê e é como jaspe, é como esmeralda, é como a outra pedra que ele falou aqui, o sardônio, não é que ele está vendo pedra preciosa exatamente, é semelhante no aspecto. Não é que ele está vendo isso, mas ele está vendo um brilho tal e uma beleza tal, que para ele poder dizer para as pessoas: como é que eu vou descrever isso, como é que eu vou explicar isso para você, já sei. Pensa numa pedra preciosa, pensa num negócio brilhante, pensa num negócio maravilhoso, como a esmeralda, como o jaspe, como o sardônio. Era isso que eu estava vendo. Era algo assim que estava diante de mim, naquela visão que eu tive, que me foi revelada. Amém, igreja? Amém. Agora vamos começar a contabilizar isso. Primeiro, ele está vendo a glória de Deus, o esplendor da sua glória, o fulgor da sua glória, o brilho da sua glória e a beleza da sua glória. Ele diz que como se fosse um arco-íris, uma aura ao redor do trono, algo iluminado, algo lindo, algo maravilhoso. Ele está falando de beleza, como se fosse um arco-íris de esmeralda em volta desse trono. Ele está buscando argumento que ele nem consegue traduzir o que ele está vendo. Ele faz o que ele pode na sua carta. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Ele está diante de algo glorioso, ele está diante de algo maravilhoso. Amém? Então primeiro ele vê a glória de Deus, ele vê a glória de Deus, o brilho da glória de Deus, a beleza da glória de Deus. Segundo lugar, ele vê a adoração no céu. A Bíblia diz que há 4 seres viventes. Eu não quero me aprofundar, em outra ocasião, se Deus permitir, falo sobre isso, nos detalhes disso.
Mas são 4 seres viventes que, no meu entendimento, representam toda a criação, simbolizam a criação. E estes seres viventes, eles têm muitos olhos, olhos por dentro, olhos ao redor, que no meu entendimento significa vigilância. Até porque lá no versículo, deixa eu ver aqui, o final do versículo 8 diz assim: não tinham descanso nem de dia e nem de noite. Ou seja, eles eram vigilantes o tempo todo, estavam de sentinela o tempo todo. Essa é a razão dos muitos olhos, mas eu não quero falar muito do que simboliza isso. Eu quero falar da adoração que ele está vendo nos céus. Esses 4 seres viventes que podem simbolizar toda a criação são seres celestiais, angelicais. Um tem rosto semelhante ao leão, outro rosto semelhante ao novilho, outro rosto semelhante ao homem, outro rosto semelhante à águia, representando a criação, os seres viventes, que adoram a Deus também. Então ele está vendo a adoração no céu, e esses seres viventes, dia e noite, estão dizendo, lá no final do versículo 8, diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Que coisa linda, igreja. De dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, esses seres viventes adoravam a Deus, exaltando a sua santidade, exaltando o seu poder, exaltando a sua eternidade. Era isso que João estava vendo. Ele estava vendo como é no céu, como funciona no céu, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Mas ele vê mais do que isso. Ele vê a glória de Deus e a beleza da glória de Deus. Ele vê os seres viventes, ele vê adoração no céu. E ele continua vendo adoração no céu através de outros seres, também celestiais, também angelicais. 24 anciãos, sentados em 24 tronos ao redor daquele trono. Está dando para entender, igreja? Está muito complicado, não? Não? Estou sendo claro? Então tem mais adoração no céu. Os 4 seres viventes representando a criação. E outros 24 seres representando a humanidade redimida, os santos de todas as gerações. Eu vejo dessa forma. E representa também o número 24, as 12 tribos de Israel da antiga aliança e os 12 apóstolos da nova aliança. Mas enfim, não é nisso que eu quero me aprofundar. Mas o que é que esses seres fazem? Quando os 4 seres viventes adoram a Deus dizendo: Santo, 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 o Senhor poderoso, que era, que é e que há de vir, aqueles 24, ao ouvirem isso, eles se prostram. Lê lá no versículo 10. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém, igreja? Mais adoração. Vamos lá. Os 4 seres viventes adoram. Os 24 ouvem a adoração, e ao ouvir a adoração dos 4, se ajoelham, se rendem e tiram as suas coroas de suas cabeças e depositam diante do trono. Isso quer dizer reverência, porque diante daquele que está no trono, ninguém é digno de usar uma coroa. Amém, igreja? Amém. Eles têm coroa porque receberam, não porque são majestade. A majestade de quem está no trono.
Mas eles foram coroados por quem está no trono. Então a coroa não é propriamente deles, a coroa é recebida. Então, diante daquele que é o verdadeiro rei, o rei dos reis, coroas devem ser tiradas, cabeças devem ser inclinadas, joelhos devem ser dobrados. Diga glória a Deus. Então a gente vê a adoração e reverência dos 24 anciãos. Bispo, por que o senhor está falando isso? Para que você tenha compreensão. Faz um filme, tenta fazer na sua cabeça como funciona no céu. Deus em seu trono, rodeado de seres celestiais, dando glória a Ele dia e noite. Deus rodeado de querubins, de serafins, de seres sem pecado, seres perfeitos, muito diferentes de nós, muito, mas muito diferente, em santidade, em pureza. Você vai ver aqui que os anciãos eram vestidos de branco. Branco representa pureza. O céu é puro, o céu é santo, o céu é limpo, o céu é perfeito. Então você tenta imaginar como é no céu a glória que Deus recebe, adora, o nível de qualidade que Deus recebe no céu. O nível, a intensidade, a reverência que Deus recebe no céu. E aí você olha para o homem. Igreja, sinceramente, é comum do ser humano, preste atenção no que eu vou falar. A gente, quando tem uma condição muito pequena, a gente dá muito valor a coisas pequenas, porque faz parte da nossa condição. Uma coisa barata tem muito valor para a gente, porque a nossa condição é pequena. A gente, quando vive assim, num patamar inferior, a gente valoriza muito as coisas, dá muito mais valor às coisas. Mas é normal do ser humano subir o padrão de vida e aquelas coisas perderem o valor. É banal, é insignificante, não faz diferença. Empoeira no armário, vira lixo, aquilo que era tão importante antes, aquilo que tinha um significado tão grande antes. Mas a nossa condição melhora, a qualidade de vida melhora, então essas coisas vão perdendo significado, vão perdendo valor, e a gente não olha para elas com a mesma importância que a gente olhava antes. Quem entende o que o bispo está dizendo? Deus não é assim. É aqui que eu quero chegar. Deus, com toda a adoração que Ele tem, Deus, com toda a perfeição que há no céu, rodeado de seres celestiais, puros, santos, os seres viventes, os 24 anciãos, outros que não estão nessa passagem, querubins, serafins à volta dele, adorando, dizendo santo, santo e santo. Adoração chegando como incenso, perfumando o seu trono. Para que é que Deus se importaria com a minha adoração? Por que é que Deus se importaria com a sua adoração, se Ele já tem, digamos assim, português claro, a nata? Ele já tem o supra-sumo da adoração no céu. Por que é que Ele se importaria com a gente, que só dá dor de cabeça para Ele, leva problema para Ele, entristece a Ele, cheio de defeitos, cheio de falha? Por que é que Deus se inclinaria para ouvir gente como eu, quando me coloco a adorar a Deus? Ele tem os anjos, Ele tem querubins, Ele tem serafins, Ele tem seres celestiais. Mas a boa notícia, igreja, é que Ele se importa com a adoração de pecadores como eu e como você. Tem valor para Ele, é importante para Ele. Ele se inclina para ouvir. Você sabe o que é Deus se inclinar para homens? Isso é profundo demais, isso é grande demais. Esse ser tão grande, tão glorioso, tão poderoso, se inclina para ouvir o som que sai da nossa boca.
quando nós o adoramos, quando nós o buscamos de todo o coração. É honra demais para mim, igreja. É honra demais para mim. Não mereço. Não mereço que Deus, sendo quem é, ocupando o trono que ocupa, que é dele e só dele, glorioso, majestoso, tremendo, soberano, aceite a minha adoração. Eu não mereço isso, mas Ele aceita, igreja. Ele aceita a sua adoração, Ele aceita a nossa adoração. Eu fico me perguntando o que é o homem, meu Deus do céu, o que é o homem? Mais de 50% das nossas orações é pedindo para Deus resolver problema nosso. A gente leva problema para Deus. Bem mais de 50%. A gente abre a nossa agenda e mostra para Deus esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, resolve para mim, cuida para mim, protege para mim, faz algo por mim. É o que a gente leva para Deus. Eu falo nós, eu inclusive, todo ser humano. A gente entristece a Deus o tempo todo, igreja. Não se sinta ofendido com isso, porque é a pura realidade. Se eu não entristeço com ações, eu entristeço com as minhas reações, ou se não com os meus pensamentos, ou se não com os meus sentimentos inadequados para o Filho de Deus. Eu penso mal, eu sinto mal, eu olho mal, com maus olhos, eu julgo mal. Quem é o homem? O homem é erva, que hoje está de pé, amanhã se seca, murcha e cai. Quem é o homem? Um grão de areia diante de um deserto. Quem é o homem? Uma gota d'água diante do oceano. Quem é o homem? Pó. Veio do pó e volta para o pó. E ainda assim Deus quer ser adorado pelo homem. É glória demais, igreja. É honra demais. É demais, é demais. Honestamente, você acha que você merece isso? Você merece que Deus aceite a sua adoração? Você merece que Deus aceite a sua adoração? Eu não mereço. Só para fazer uma comparação, e eu já estou encerrando. Às vezes alguém faz algo que nos chateia, às vezes até o filho. Eu já falei isso para o Samuel, meu filho, mais de uma vez. Quando me aborrece, quando me chateia, não fala comigo. Não fala comigo. Naquele momento ali eu não quero ouvir a voz dele. Amém, igreja? Amém. Eu já fiz isso algumas vezes. E ele está ali de testemunho. Não fale comigo, não quero te ouvir. De tão aborrecido, de tão chateado. A gente chateia a Deus o tempo todo. A gente entristece a Deus o tempo todo. Mas todas as vezes que a gente se coloca diante dele, e ele ouve aquela voz dizendo: Pai, oh Pai, Deus para nos ouvir, igreja. Isso é muito para mim. É muito para mim. Jó teve essa sensação. Um salmista também teve essa sensação. Eu vou ler para você rapidamente, que eu já estou no fim. Olha o que disse Davi. Davi disse assim: Senhor, preste atenção nessas palavras, igreja. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? Sabe o que é estimar? Querer bem. Querer bem. Deus te quer bem. Amém, igreja? Amém. Apesar de não sermos nada, sermos pó, grão de areia, gota d'água, Deus nos quer
bem. Davi está dizendo, Senhor, Davi ele está perplexo, ele está dizendo, Senhor, igual eu estou aqui agora, igual alguns de nós estamos, Senhor, mas o que é o homem? Que é o homem? Para que o Senhor estime, queira tão bem o homem. É o que ele está dizendo. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Amém, igreja? Amém. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor é eterno, não tem começo, não tem fim, desde sempre e para sempre. O homem é como a névoa, é como a neblina, evapora, some, passa. Que é o homem para o Senhor querer ele tão bem, tão bem. Jó disse algo parecido, muito parecido. Jó disse assim: que é o homem para que tu lhe des tanta importância? Olha que coisa linda, igreja. Que é o homem? Jó perguntando: que é o homem? O que tem no homem para que tu lhe des tanta importância, para que des a ele atenção, para que a cada manhã o visites? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Depois de ouvir essa mensagem, igreja, depois de ouvir o que você acabou de ouvir, o que você tem que dizer é para si mesmo. Você tem que dizer para si mesmo: quem sou eu? Quem sou eu? Um Deus que tem os anjos, repito, querubins e serafins. O Deus que tem adoração perfeita no céu, não precisa. Ele poderia ser igual a gente. Tem as coisas, aquilo que é de menor valor vai ficando de lado, empoeirando, enferrujando, vai para o lixo. Ele poderia tratar a gente dessa maneira: eu tenho querubim, eu tenho serafim, eu tenho seres viventes, eu tenho os anciãos que diante de mim tiram as suas coroas, e eles são puros, se vestem de branco. Por que eu vou me importar com aquela gente que está lá embaixo, me aborrece, que me entristece, que me apresenta um montão de problemas? Mas a palavra está dizendo que Ele se importa, e Ele quer bem, e Ele dá atenção, e Ele nos visita a cada manhã. Diga glória a Deus. A sensação, igreja, a moral, vamos usar esse termo, vai. A moral dessa pregação é o seguinte: você tem que olhar para si e se perguntar: quem sou eu? E ao se perguntar quem sou eu, você está dizendo para si mesmo: eu reconheço a minha insignificância, eu reconheço que Deus é grande e eu pequeno, eu reconheço que Ele é Senhor e eu um simples servo, eu reconheço que Ele é perfeito e eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso dEle e Ele não precisa de mim. Amém, igreja? A moral dessa pregação é levar você à humildade, a reconhecer o seu lugar. Nós não somos nada, igreja, mas bendito seja Deus que nos ama, e ama desse tanto, ama dessa maneira, ama nessa proporção, mesmo a gente sendo quem é, mesmo sem a gente merecer. Diga glória a Deus. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de satisfação. Quando as pessoas desprezarem você, quando as pessoas humilharem você, quando as pessoas olharem para você com indiferença, te desprezando, te desmerecendo, não vá ficar magoado, não vá provocar uma briga, uma discussão por causa disso. Olha a importância que esse Deus dá para você, e você vai mendigar amor de quem não quer te amar, respeito de quem não quer te respeitar. Às vezes você ouve uma coisa, uma ofensa, você já traz para dentro do coração. Eu passo por isso o tempo todo. Isso aqui é para mim. Eu estou pregando aqui, mas é Deus falando comigo. A gente vive num mundo de muita injustiça. Vive ou não vive? Eu não sei você, mas o mundo que eu vivo, meu dia a dia é cheio de injustiça. Cheio. Sabe o que é cheio? É cheio.
de injustiça, é cheio de maldade, é cheio de pessoas amando a si mesmo. E se puder pisar na cabeça do outro, ele pisa, ele esmaga, ele não está nem aí, ele atropela. O mundo que eu vivo é assim. Mas há um Deus no céu, grande, tremendo, maravilhoso, glorioso, poderoso, que me ama, que me visita, que se importa comigo, que me estima. Louvado seja Deus. Prepara a Santa Ceia. Você vai participar da Santa Ceia agora, igreja. Os obreiros, por favor, se posicionem. Quem entendeu essa mensagem? Quem entendeu essa palavra? Não merecemos, mas olha o valor que nosso Senhor nos dá.